Bom dia, Turmalina. Bom dia, Joia do Vale. Bom dia a todo o município de Turmalina, todas as comunidades. Nós temos aí de 42 a 43 comunidades. E hoje, com a internet, nós estamos falando aqui com o mundo, né? Esse espaço foi criado pela Secretaria de Esportes para a gente resgatar o passado, né? Para a gente homenagear os ex-atletas, né? Atletas que contribuíram muito para o esporte em Turmalina, em geral. E é uma alegria muito grande. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, um amigo que posso se dizer que nós trabalhamos juntos no Bradesco, período que eu estive no Bradesco. Dácio foi um grande parceiro e amigo. E eu tive o privilégio de, quando parei de jogar futebol, eu deixei a camisa 9 para ele. Ele que foi um grande centroavante, uma explosão, visão de jogo, e tinha o faro do gol, né? E hoje nós vamos falar um pouco disso tudo, da carreira dele, desse atleta que é exemplo, né? Um grande pai de família e um bom filho, né? Então nós temos aqui hoje o Dácio, né? Esse turmalinense apaixonado, que é casado também com a filha do nosso mito, Pedro Jacques Lopes Maciel. Então eu queria aqui, já iniciando a entrevista, as suas considerações iniciais, já te perguntando, Dácio, o seu nome completo, família. Bom dia, Briguela, prazer, né? Até que enfim conseguimos achar uma agenda, uma data para estar aqui, né? Não foi por falta, não foi por opção, foi por necessidade, né? Minha vida, viajo muito presente em Belo Horizonte, nunca foi possível. Mas era uma obrigação que eu tinha, uma responsabilidade que eu tinha aqui contigo para fazer esse bate-papo. Então, meu nome completo é Dácio Antunes Godinho, né? O sobrenome aí já mostra a família, né? Antunes e Godinho, né? Sou filho lá de Subijinho, Rosarinha, tenho 2 filhos, os 2 residem em Belo Horizonte. Casado, você já iniciou aí, com a Lúcia, filha do inesquecível, né, para muitos Didi, mas para mim mais do que isso, né? Ele foi uma responsável pela minha vida, tanto no futebol como na vida pessoal, né? Por ter me dado 2 oportunidades, né? De jogar no Minas e casar com a filha dele, então tem que estar grato mesmo. Mas enfim, é isso aí. Eu aí, não parece, mas com 56 anos e com uma não muito longa, mas uma boa história, principalmente de amor por essa terra. Dácio, essa entrevista, esse bate-papo, a gente não vai só falar de futebol, não só do esporte. Eu sei também que você é um grande atleticano, apaixonado, mas nós vamos entrar primeiro numa parte mais sensível, que nós estamos vivendo aí. O mundo hoje está muito difícil, né? A família tem sofrido muito, né? A família tem sido agredida de várias formas, e esse espaço nós queremos valorizar a importância da família. Eu sei que você é uma pessoa que foi bem criada, né? Seus pais, e hoje a gente sabe que você é um grande exemplo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a família. O que significa a família para você? Pois é, falar de família é muito bom. Família, sem sombra de dúvida, é a base de tudo, é o que move, é o que faz as pessoas viverem, né? E família é exemplo. Então, se você hoje tem uma boa família, se você cria bem seus filhos, com certeza é porque você foi bem criado. Isso é um alicerce, é uma sequência natural e é uma necessidade acima de tudo, né? A gente sabe que tem muitos problemas, não existe família que vive só de maravilhas, mas a importância do caráter do ser humano, né, dos pais nesse momento é muito importante. Então eu me baseei, obviamente, nos meus pais, né, de uma simplicidade absurda, né? Eu faço questão hoje de falar isso com meus filhos, né, e eu estou passando um processo aí como pai extremamente
feliz, né? Meu filho forma agora mês que vem medicina. Parabéns. Está formando medicina, fazendo o que quer, pronto aí para seguir, né, o sonho dele, mas principalmente o nosso, né, de levar, né, do jeito dele a condição para as pessoas mais necessitadas, porque a gente não pode nunca deixar a essência daquilo, né? Então eu fui criado numa família extremamente simples, né? O pessoal até brinca os milagres que eram feitos, né? Minha mãe, professora aposentada, meu pai, funcionário público, né? Porteiro de hospital, conseguiu estudar os quatro filhos, e por eles conseguirem isso, eu me sentia na obrigação de dar para os meus filhos também essa condição. E eu brinco que eu nunca me preocupei em deixar qualquer tipo de herança material para os meus filhos. Nunca me preocupei de saber que os meus filhos vão ter isso ou aquilo. Então eu, graças a Deus, estou finalizando a primeira parte da minha divisão da herança, que é a formatura, a educação. Então a minha única, exclusiva, mas valorosa herança que eu estou deixando para meus filhos é, de fato, a educação. Então tenho formando em medicina agora no mês que vem, e a minha filha forma também medicina, se Deus quiser, daqui a 4 anos. Então eu acho que isso é valorizar a família, né? E aí obviamente depende deles. Nós, enquanto pais, a gente tem que fazer o possível e até o impossível para deixar para eles o nosso legado. Aí obviamente a sequência desse processo familiar cabe a eles. Aí vai do caráter, vai do entendimento, vai daquilo que ele entende como ser o certo. E aí, dada a idade obviamente deles, a gente já meio que perde a mão. Então você tem que, no momento inicial, do filho pequeno, você tem que colocar as diretrizes, porque na frente o caminho é dele, né? Eu já ouvi demais a famosa frase, né? Filho criado é trabalho dobrado. E eu, quando eu ouço, eu fico calado, porque são coisas que não servem para todo mundo, né? Então, se você souber criar os filhos, jamais será trabalho dobrado. Pelo contrário, você só vai ter gratidão e felicidade para o desenvolvimento deles. Dácio, hoje nós estamos aqui no estádio Pedro Jacques Lopes Maciel, né? E eu sei que você foi um grande centroavante, e nós sabemos que você teve uma trajetória no futebol de Turmalina importante. Eu sei que você era um centroavante com visão de jogo, né, com explosão, que tinha fome de gol, né? Você jogou num time praticamente imbatível, né, que era uma máquina de jogar, que foi o Minas, né? E eu estou falando tudo isso para a gente começar a entrar no futebol e no esporte em geral. E nós sabemos, já citei aqui, que você foi um grande centroavante, mas essa era realmente a posição que você gostava? Essa é a posição que você identificava? E qual posição que realmente você falava, essa eu me sinto bem? Vamos resgatar o passado aqui, né? E por falar em resgatar o passado, Miguel, aproveita, eu me esqueci do início aqui de parabenizar por esse tipo de trabalho, né? Porque é uma coisa que me incomodava muito, exatamente de muitas pessoas não conhecerem a história do futebol, né? Hoje você tem o campeonato de bairro com esse movimento todo, mas teve uma origem, e essa origem nunca foi resgatada, né? E eu estou vendo, através do seu trabalho, algumas outras pessoas fazendo isso também, participei de alguns programas. Isso é extremamente importante, sabe, pessoal? Então, eu vou puxar muito lá atrás, né? Talvez as pessoas que estão assistindo aqui, poucos vão lembrar. Então, Turmalina naquela época, e aí também quando a gente fala isso, o pessoal já começa a saber a sua idade, né? Então a gente não tinha, o campo obviamente era aqui, mas era conhecido por estádio Celso Murta, né? Carecão. E a gente, novo, a gente tinha a opção de jogar bola aqui, escondido. Eu não sei se você vai se lembrar, a gente jogava bola no local chamado Graminha. Graminha era ali, atrás das cacimbas ali, e era o terreno do Pedrinho Cordeiro. Verdade. E o Neureu que tomava conta. Então a gente ia para lá, era um espaço pequeno, gramado, e a gente ia lá, a turma nossa da minha idade na época, a gente ia jogar lá escondido, porque era um pasto, né? E a gente começava a jogar bola, e
mas de olho se o Nereu estava vindo de cavalo, porque se o Nereu chegasse, ele tinha que sair correndo, porque ele chegava com a soiteira querendo bater na gente. Então a gente jogava, comecei a jogar bola lá. E de fato, quando a gente jogava lá, eu, por incrível que pareça, eu jogava de goleiro. Não sei por quê. E aí o tempo, né? E aí nós começamos naquela época já jogar também na rua. Na rua jogava ali em frente ao Banco Brasil, mesmo que aquela castanheira ali ainda tinha, não tinha cercado, mas tinha uma castanheira no meio. Um gol era na porta do Negulino e outro gol ali no início da câmara ali. Então a gente jogava a bola ali, aí já jogando na linha. Tínhamos 2 torcedores assíduos todos os dias, que era o Cardélia e o Zé Roberto. Eles sentavam lá na... Nós já entrevistamos o Cardélia. Ah, é? Legal. E o Cardélia, eles tradicionalmente, todos os dias, eles sentavam no pedrado da igreja, lá em cima, ele e o Zé Roberto, e assistia. Interessante que assistia, vibrava. E eu também ali jogando no gol, tanto é que por anos o Cardélia me chamava de Raul. Por ser cruzeirense, ele me via jogando no gol lá, e me apelidou de Raul. Então ele só me chamava de Raul, porque era Raul, goleiro do Cruzeiro na época. Então ali era de goleiro. Início, mas brincadeira de rua e tal. Lembro que eu tinha uma camisa de goleiro, minha mãe fez pra mim e tal. Aí com o tempo, e já entrando no início aí de como eu comecei, aí quando a coisa começou a ficar mais, vamos dizer, não é profissional, mas envolvida mais, você citou, um grande incentivador de eu jogar futebol, na realidade não foi nem na família, né? Porque, segundo informações, papai jogou bola, mas não tem muita história. E quem me levou pro futebol foi o Nilton França. Então eu sou fruto, né? Uma das crias do seu Nilton França. Eu, Palito, Duarte, Leila, meu irmão, eu me recordo, Machado, Vanildo. Por quê? A gente jogava na rua. A gente jogava na rua ali, nas 2 ruas ali. E o seu Nilton, você deve lembrar, muito elegante, usava sempre terno, chapéu. E ele andava, ele passava e ficava observando. E a gente não conversava com ele, porque a gente tinha um certo respeito, né? Aquele senhor já de idade na época. E ele começou a conversar com a gente quando ele começou a criar o famoso time de seu Nilton. Estrela Azul. Depois ele seguiu, né? Com o time dele. O Estrela Azul foi um pouquinho antes. Eu não cheguei a pegar o Estrela Azul, mas aí que o seu Nilton tinha o time dele. E aí fazendo jogo contra Minas Novas, contra Capelinha. A gente viajava em cima do caminhão do irmão dele, o Edísio Viana, o irmão do seu Elias Viana. Ele cediu o caminhão pra gente jogar em Chapada do Norte. Então começou ali. Então assim, e aí pequeno vendo isso aí, mas o meu grande sonho era jogar. Aí já tinha naquela minha época o Scratch, era o único time turmalino. Scratch, né, era chamado da cidade. E o meu sonho, que aí eu vou falar mais na frente, era, você vai se lembrar também, que o Didi fazia a convocação no alto-falante de quem iria vir treinar, escalava para vir treinar. E aí quem fosse escalar tinha a possibilidade de jogar. Então tinha jogos, só vez com, eu lembro do cara, que era o Gomes na época, né, aquele negócio todo. E o sonho nosso era que eu ligava o alto-falante para avisar e você ficar ouvindo para ver se o nome era mencionado lá. Então se fosse a convocação da seleção. Isso, gente, o pessoal entendeu o que é isso época, hoje? Né, não, isso hoje era a nossa sensação na época, era a mesma sensação de um jogador hoje prestes a uma convocação da seleção brasileira. Então eu ficava na janela, próximo lá, ouvindo para ver se meu nome. Então ali foi o grande incentivador, seu Nilton França mais novo, e o próprio Didi, quando ele fez a primeira convocação no alto-falante para mim vir treinar. Continuando nesse mesmo raciocínio, você jogou no segundo quadro do Atlético. Você chegou a jogar? Eu não cheguei a jogar atualmente não, porque eu era mais novo, né? Porque na realidade o segundo quadro, você estava no primeiro quadro, o segundo quadro, o Palito era, que depois o Palito subiu, e eu joguei no segundo quadro. Eu joguei nesse quadro. Aí era a turma, eu, Eduardo, né? Que era, vamos dizer assim, o Júnior do Atlético. E já foi uma fase depois também do time do seu Nilton, que foi, na realidade, a base do segundo quadro do Atlético era exatamente o time do seu Nilton. E veio das escolinhas. Veio da escolinha. É uma escolinha de rua, né? A gente treinava, vinha treinar aqui, mas assim, era aquela coisa, seu Nilton no meio apitando. Então assim, ele realmente foi o... E só para elucidar um pouco mais,
O Didi ele tinha um sistema de alto-falante dele lá no posto Didi. E no dia que ia ter jogo, aquele é hoje, né? A paixão e o futebol de Turmalina tinha um brilho muito forte, né? E a gente emocionava mesmo com as escalações e quando citava o nome da gente. É como se fosse uma rádio hoje, uma Itatiaia de época, exatamente. Turmalina, hoje nós estamos aqui com muita alegria. Estou aqui recebendo o Dácio, ex-atleta, que contribuiu muito com o futebol em Turmalina e outras modalidades. O Dácio sempre foi um turmalinense, atuante, né? Apaixonado por Turmalina. E hoje eu quero aqui, Dácio, te agradecer pela presença, te agradecer por essa oportunidade que você está nos dando de valorizar esse espaço que é da Secretaria de Esporte. Sua entrevista vai ficar lá na Secretaria, eu tenho certeza que vai eternizar este momento. Eu queria te perguntar, com quantos anos, Dácio, você começou a jogar? Eu tive uns momentos interessantes. Então, nesse timinho, né, do seu Nilton, nós começamos a jogar lá com 8 anos, 9 anos, e fomos até, sei lá, 13, 14 anos. Mas a ascensão mesmo, e aí quando eu saí de Turmalina pela primeira vez. Aí eu fui estudar em São João, e lá eu tive um aprendizado muito grande no futebol. Por quê? Porque aqui a gente treinava, mas os treinamentos eram o quê? Era vir pro campo, dois times jogavam, não tinha orientação técnica, não tinha nenhuma. E quando eu cheguei em São João, muito tímido ainda, que era a primeira, eu fui para lá com 14 anos, e a escola, né, era muitos alunos, tinha um time da escola, e tinha um professor de educação física que tinha todos os conhecimentos, né, sobre futebol, de técnica, de jogada ensaiada e tal. E eu comecei a jogar nesse time. E tive uma dificuldade muito grande de adaptação no início. Eu lembro que no torneio da escola, das salas, né, eu não fui escalado. Entrei no time dos ruins, que tinha duas competições, era do time principal e dos ruins. Eu fiquei no time ruim. E eram 2 torneios. E foi a primeira surpresa minha, que na convocação para a Olimpíada, que aí envolvia todas as escolas de Minas Gerais, na convocação das escolas, do time da escola, eu fui o único convocado, vamos dizer, da Série B. Fui convocado para disputar. E eu tive a oportunidade de ter esse técnico, né? E a gente jogava futebol de salão e futebol de campo. E a primeira coisa que eu aprendi com ele, inclusive, no futebol de salão, que foi interessante, e a gente jogava, né? E ele era eu me lembro até hoje, o apelido dele é Berinjela, tá com 2 metros de altura, e ele era muito enérgico. Então você começar a jogar de futebol de salão, a bola muito pesada. E eu me lembro que a gente treinando, a gente dava um passe com a bola por cima, ele parava o treinamento e falava, olha, nem Jesus Cristo e São Pedro, quando treinava, jogava bola, eles conseguiam dar passe no futebol de salão com a bola alta, com a bola pesada. No futebol de salão a bola é no chão. Então você ficava com essas orientações e no campo também. E lá ficando durante 3 anos, joguei na seleção por 3 anos lá, da escola, e não tinha aqui em Turmalina. Foi quando começou o Minas, da primeira formação do Minas, do Nélio, daquela turma, do qual eu não participei. E eu lembro que quando eu voltei para cá, já com essa técnica toda, não tinha vaga no Minas, e estava tendo um torneio aqui. E meu finado padrinho, seu irmão Ló, que era o presidente da liga. E eu jogando na quadra um dia lá, o pessoal viu que eu estava jogando muito bem, muito diferente daquilo que eu saí daqui. E tentaram me colocar no time na época, eu não me lembro, tinha o Esparta, alguns times aqui da cidade disputavam. Só que os times me viram jogando e não aceitavam jogar, porque eu ia estar reforçando. Mas eu queria jogar. Aí eles entraram num acordo e me colocaram no time aqui do campo, Esperança, que tinha o Ioiô, o Baianim, irmão do Zequinha. Era o pior time. Então eu disputei esse torneio por esse time. Aí eu já estava com meus 17, 18 anos, né? Foi quando finalizou isso aí que eu consegui. Foi quando, na verdade, eu entrei no Minas direto. Aí teve a famosa história entre o Independente e o Minas. Porque foi feito o Independente também com jogadores que não foram para o Minas,
que aí já tinha o Didi tomando conta. O Nélio se rebelou, que era um dos fundadores do Minas, e fundou o Independente, que era Lauro, Dedê, e aí ficou eu, Leila, o Coca do Isidoro. Geração que estava subindo. E só que o Didi, aí fizemos um jogo contra o Minas, perdemos de 1-0, com a bela ajuda do Deito pro Minas nesse jogo, né, para variar. Mas só que nós jogamos muito bola, nós 4. Aí o Didi ficou doido, aí começou a fazer esse contato que é diferente de hoje, não era por dinheiro, né, era por conversa, para chamar para jogar pro Minas. Qual é a comparação que você faz do futebol da época nossa com o futebol de hoje? A gente sabe que na época nossa o futebol era mais técnico, hoje é mais força, né? Qual é a comparação que você faz? Olha, o futebol de Turmalina do passado, comparando com o presente, não é diferente do futebol como um todo, né? Ontem eu estava conversando exatamente isso com uma pessoa. A gente estava falando sobre o campeonato de bairro, e uma coisa que a gente me surpreende, assim, e eu falo com toda certeza, e quem viu, comprova. E as pessoas que não viram até duvidam. O Minas, aí eu vou me direcionar exclusivamente para o Minas, porque era um time formado. Eu estou vendo aqui o gramado, nós jogávamos naquela época no Carecão, sem grama, e a bola ficava no chão. Ficava no chão. Então eu como, quando você fala, fui artilheiro artilheiro porque eu tinha no meio de campo, tinha um palito. Então a minha função era unicamente, não era ser craque. A minha obrigação era ser um pouco inteligente. E fazer gol. Fazer gol, eu tinha que estar no lugar certo, porque eu sabia que ele me ia deixar fazer o gol. Então, era fácil jogar a bola. Porque a bola não, eu confesso, não agora, mas eu tive alguns jogos aqui, campeonato de bairro, mas logo quando eu vim pra cá, eu me surpreendi, eu fiquei assustado com tanto balão, né? Obviamente tinha, e eu vendo hoje, comparando, é a técnica, né? A velocidade é diferente, né? A gente se assiste hoje jogos da Copa do Mundo lá de 82, você vai ver um futebol mais cadenciado, sem correria, né? Eu assusto muito, né? Eu vim aqui e falei, gente do céu, onde a bola tá, parece que tem 10 em cima da bola. Naquele tempo não, a bola tinha mais liberdade. Hoje eles rifam muito a bola, Rifam né? muito. O negócio É característica. É se livrar da bola o mais rápido. Então, naquela época, e eu reforço isso porque nós tínhamos, o time tinha toda a condição de ter uma dificuldade maior. A própria bola poderia sofrer mais pelo fato de não ter um tapete para amortecer, mas a bola não ficava no ar. Eu sempre falo que eu tenho acompanhado o campeonato de bairro e agora os jogos contra Curvelo, e eu vejo que falta essa visão de jogo, né? Essa técnica, e a bola, na verdade, às vezes ela tem dificuldade de chegar no gol, né? Então você pega a época nossa, a gente tinha uma estratégia diferente de jogo, né? E o futebol era mais bonito. A gente tinha uma necessidade de tocar. Verdade. Sabe? Assim, você já recebia a bola, gente. Eu jogava no meio com o Di, Palito, Pola. Olha, só falar o nome, você imagina como é que era fácil. Tó, Guinaldo, de Capelinha, Dega. Então, assim, e eu vou falar, eu vejo hoje uma coisa que eu me surpreendo, que eu fico até irritado, eu assisto, às vezes, Copa São Paulo, Futebol Júnior, aí falando, eu não sei se é o impacto da TV. Gente, os meninos, eles pegam a bola, eles querem driblar, eles querem chutar no meio de campo, porque eles sabem que tem olheiro, né? Vendo o cara, esquece do companheiro que tá do lado dele. Verdade. A diferença nossa era isso, a bola saía no meio do campo, era automático, era 1-2, entrava. Então quando eu falava com você, pra mim, como centroavante, era muito fácil, porque eu sabia que a bola, eu não precisava trombar tanto, eu não precisava, a maioria dos meus gols, todos os campeonatos que nós disputamos, eu fui artilheiro, a maioria era posicionamento. Não tinha esse negócio, eu não era craque para sair driblando 3 ou 4. Não, os craques do time eram Palito, Pola. A importância era o quê? Eu sabia que essa bola ia chegar redonda para mim. E chegava. E o futebol era bonito. Era bonito. Então assim, e olha que eu falo, bonito e não treinado. Quando eu falo que nós não tínhamos o Didi, que era presidente técnico, ele vinha durante a semana no treino, mas não tinha nenhuma jogada ensaiada. O ensaio era automático. Era a percepção. Era o individual de cada um. De cada um, e todo mundo conhecia todo mundo. Verdade. Né? Então, quando o Palito pegava na bola, eu sabia onde receber a bola. Era para entrosamento. Era entrosamento. Não tinha, vamos parar aqui, vamos fazer essa jogada. Não, a jogada
era uma consequência natural do pensamento de cada jogador. E eles se encaixavam. Então você tinha... eu não lembro qualquer gol que eu tive que fazer por conta própria. Foi uma jogada minha, não. Uma jogada que veio do meio de campo. Era a função sua, era só me posicionar. Era jogar lá na rede, né? Eu diria que o mais difícil não era fazer o gol. Era usar o mínimo da minha inteligência para estar no lugar certo. Eu sabia que o palito top ia me colocar em posição. Era muito fácil, muito fácil. Eu queria saber de você, Dácio, qual foi o jogador ou qual foi a pessoa que mais te inspirou a jogar futebol? Então, eu sou da geração 80, né? 80 até 90, de grandes jogadores. Obviamente aqui em Turmalina a gente tinha, né? A gente vinha assistir jogos aqui, né? Sentava aqui no barranco e via. Então você se inspirava. E não é porque está na sua frente, mas era o craque de Turmalina era você. Então a gente inspirava. Eu não me esqueço até hoje um gol, acho que Atlético Cruzeiro, 1-1. Exatamente ali, alguém tocou, você cortou e bateu. Lauro Cruzeiro. Lauro. Então aquilo ficou marcado e era um centroavante. Eu já estava nesse momento jogando de atacante, né? Tinha essa inspiração interna aqui, local. E obviamente, como atleticano, não tinha como não lembrar do Reinaldo, né? Reinaldo, eu sou daquela época e tento, não deixo falar nunca, né? Quando eu vejo até o atleta de hoje jogando com aquela dificuldade toda e não lembrar daquela época. Então eu era apaixonado com o futebol do Reinaldo, pela habilidade, né? E eu tive o prazer, né? Quando jogou aqui, eu tive o prazer de conhecê-lo, de trocar a flâmula com ele aqui. E não tinha como naquela época a gente não esperar, né? A gente comprava a camisa do time, mas o importante não era a camisa, era o número que tinha que ter atrás, porque o número representava quem você gostava, e para mim era o Renato. Te agradecer pela lembrança, né? Porque foi um dos gols que marcou minha carreira. E o Atlético foi um time que surgiu dentro de uma paixão muito grande. Atlético de Belo Horizonte, Atlético de Turmalina. E a gente vivia aquele sonho, né? Parecia que ele estava jogando no Atlético. A torcida inflamava aqui. Uma torcida fanática. Era literalmente. Turmalina viveu momentos de glória, porque era Atlético, Cruzeiro e Losma. Nós tínhamos o Cruzeiro em Minas Novas. Então o Atlético saía para jogar fora, então só aproveitando um pouquinho. E esse gol foi um gol que marcou minha vida, né? Porque o campo cheio, a cidade parou, porque Atlético e Cruzeiro era um jogo, era um futebol que depois teve que parar por causa da rivalidade, que era muito. E ali começou a minha vida, marcou muito a minha vida. Eu te agradeço pela lembrança. Nós, falando um pouco do Minas, né, saindo um pouco do roteiro, eu queria falar um pouquinho do Minas, né, desse título regional que marcou a época, uma história maravilhosa, né, desse Pedro Jacques Lopes Maciel. Eu acho que o momento aqui é importante a gente lembrar do que representou o Didi, né, o que representou o Minas na sua vida, e esse título que a gente sabe que foi a glória maior. Nossa Turmalina tem 2 títulos, que é de Chapada do Norte, né? E esse título da AMAGE, que foi um título com vários municípios que participaram, e Turmalina saiu vencedora. É só mesmo para te dar aí uma noção do que realmente a gente quer trazer para a entrevista. O que representou Minas e esse título da AMAGE para você? Então, fazendo analogia aqui, falar desse título do Minas é como se você estivesse vendo um programa de televisão esporte famoso, em que a equipe traz para a entrevista um campeão do mundo, na Copa do Mundo. A sensação é a mesma, porque para nós, para a cidade na época, representou sim uma Copa, porque tem uma história interessante naquele torneio, porque o Minas já era o que era, já era famoso, não só o time, mas a cidade, a torcida já era muito conhecida. E tem um detalhe interessante que poucas pessoas sabem,
para disputar aquele torneio tinha regras, né? Então tinha as condições necessárias do regulamento da MAGE. E uma delas era que o campo teria que ser gramado e fechado. E naquele momento, Turmalina não era nem fechado e muito menos gramado. Tanto é que algumas cidades, se eu não me engano, Carbonita jogava lá em Itabanadiba, porque Itabanadiba tinha recém-construído o campo lá de Itabanadiba, estava com um projeto de esporte muito grande, inclusive eles tinham até contratado o Natal, ex-jogador do Cruzeiro, para ser secretário de esporte lá e para comandar, então tinha uma estrutura muito grande, mas só que Turmalina tinha toda essa questão da cidade, do envolvimento, do time, a paixão. Eu não sei quem conseguiu convencer a MAGE que os jogos de Turmalina, contra a vontade de muitos times, mas reconhecendo a necessidade da importância, que os jogos do Minas fossem de fato aqui em Turmalina. Para nós era diferente, né? Porque até então a gente estava acostumado a jogar aqui contra Minas Nova, Capelinha, sim, jogos regionais, e ali começou a expandir um pouco mais. E aí a gente estava jogando com um time que a gente não conhecia, né? Então você jogava naquela época em Capelinha, você conhecia lá o Paulinho, o Guinaldo, o Tó no gol, você já tinha uma noção. Minas Nova, mais ainda, você conhecia todo mundo. Aí você começou a jogar, não só com times diferentes, mas em cidades diferentes. Então para nós era um desafio muito grande, mas falar do Minas naquela época era muito fácil. Da mesma forma que nós dizemos aqui há pouco, que tinha um entrosamento muito fantástico nas jogadas ensaiadas, o entrosamento fora do campo ainda era maior. Não era normal o nível de amizade que a gente tinha, mas era muito forte, brincadeira e tudo. Então isso para nós era muito, e nós tínhamos uma turminha muito interessante aqui. Faço referência aqui ao finado Éder, que era, para quem não conhecia, achava que ele era sério, mas era um palhaço primeiro. Então esse clima era muito interessante. Então a gente ia jogar fora, era um clima gostoso, era um desafio muito grande. E no Minas, né, o título que representou para nós, na realidade, a final foi em Diamantina contra o time de Gouveia, mas na minha opinião, o nosso título mesmo foi desenhado já na oitavas de final, se eu não me engano, que foi contra Minas Novas aqui. O famoso jogo que eu estava machucado, o Palito estava machucado, e que o Didi optou que iria não entrar em campo. Queria perder para Minas Novas, preferia perder para o WO do que entrar e perder em campo para Minas Novas. E nós fizemos uma reunião, né, na casa do Guinha, a famosa reunião no dia à noite. O Tó tinha sido expulso no jogo anterior, não iria jogar. O Palito estava machucado, eu estava machucado, e ele falou, não jogo. E nós fizemos um movimento, entramos em campo sem o Tó, né, eu entrei um pouco machucado, o Palito, pela primeira vez que eu vi o Palito dar chutão, porque estava machucado. E Minas Novas, início do primeiro tempo, o Tó de Caju fez um golaço aqui em cima do Lelo, e no final nós empatamos. Então, né, com o gol meu, e acabou. O goleiro de Minas Novas, nada mais, nada menos que o Bocas. O time Minas Novas era fantástico. Individualmente, o time Minas Novas sempre foi melhor que o Turmalina. Individualmente, peça por peça. Mas o conjunto perdia de lavada. Mas o conjunto, você pegava, você escalar o time, era fantástico. Então nesse jogo que nós entramos para não perder, e nós empatamos de 1-1, aquele jogo agora ainda segura a gente. A história desse campeonato da MAGE tem muita, não dá para contar tudo. Mas nós temos um jogo lá em Datas, e foi um jogo dificílimo, e que poderia ter até acontecido uma tragédia, né? Uma torcida fanática lá de Datas, e o Minas saiu de lá praticamente classificado para a final. Então você queria que você falasse um pouquinho de Datas. Então, eu diria para você que o jogo de Datas nesse campeonato ele é mais lembrado que a final. É muito mais lembrado. As pessoas falam mais do jogo de Datas do que da final. Então, foi uma semifinal e naquela época o primeiro jogo, né? Era lá, né? Não, o primeiro jogo foi aqui. Foi aqui, não sei porquê, não foi sorteio. O primeiro jogo foi aqui em Turmalina. E nós jogamos muito bem, ganhamos 3-0. Então estava muito tranquilo para a gente classificar lá. E tinha uma regra
daquela época em relação aos árbitros, né? Porque você não tinha igual tem hoje, Federação Mineira, não tinha árbitro, eram poucas pessoas que apitavam. Então nós tínhamos o nosso árbitro, né? Deito, nosso ídolo, famoso Deito, José Wilson do Espírito Santo Maciel. Então ele era, de fato, era o árbitro de Turmalina, não do Minas. Então a regra era, olha, o jogo da cidade, da cidade apita o árbitro da outra cidade. Então nesse jogo aqui apitou o árbitro lá de datas, né? Ganhando 3-0, um jogo muito tranquilo, beleza. Só que nesse jogo de volta, gente, teve um envolvimento, a cidade envolvia tanto, que nós fomos para a data, né, no ônibus. Só que nós chegamos em Datas, Turmalina literalmente invadiu Datas. Literalmente, não só a torcida de Turmalina, como os turmalinenses que moravam em Belo Horizonte desceram todos para Diamantina, desceram todos para Datas. Então de manhã nós chegamos lá, a cidade já estava inflamada. O clima já estava pesado. Mas o interessante, Briguela, porque o jogo, de certa forma, tranquilo. Verdade. Só que começa o jogo, em um campo muito bom, gramado, alambrado, tudo certinho, tudo bonitinho e tal. Começa o jogo, menos de 15 minutos, 1-0 para Datas. Passa um pouquinho, 2-0. Meu Deus. Daí já começou a ficar preocupado também, né? Reza a história, eu não sei se é verdade, que o Deito passou perto de mim, deu um cutucada aqui, cai lá que eu marco. Me falaram, eu não lembro que aconteceu isso não. Então na primeira bola, na dividida, eu dei pênalti. Mas foi falta. Foi, pra mim foi. O pessoal fala que não, mas foi. Estava lá e foi falta. Até porque não tem como falar o contrário, não tinha VAR na época, né? Foi pênalti, vale o que o juiz deu. Então vai 2-1. 2-1. Isso no primeiro tempo ainda. Aí, tranquilo, o time tinha que fazer mais 3. Só que, antes de terminar, entre nós jogadores, estava muito tranquilo, apesar daquela confusão, mas é pênalti, não é? Tranquilo, não houve nenhuma confusão. Mas a torcida começou. Antes de terminar o primeiro tempo, quando nós assustamos, começou uma briga literalmente generalizada. Eu nunca vi nada igual. E o que a gente via? E nós vimos aquele movimento, o jogo parou. Nós fomos até o alambrado. Eu só lembro do Leonardo no chão, Neném Tilipe no chão, Paulinho, o pessoal chutando. Paulinho foi atingido. Não, aí eu me lembro, eu e o Eduardo, eu lembro disso, eu e ele assim, vendo aquilo lá. E o Didi, ao ver o Leonardo no chão, o pessoal chutando, o campo era com tela, né? Justo. Tela, e acima da tela tinha 3 fiação de arame farpado. Eu me lembro de tentando sair e rasgando a mão, porque pegava no arame farpado, ia sangue, e eu, o Eduardo, assim, tentando, e era trancado, ele não podia sair. E foi quando o Paulinho do meio passou, e ele era muito amigo nosso. Quando eu olho a orelha dele, era uma tijolada. Não foi, jogou, pegou a pedra, ao invés de jogar a pedra, com a mão fechada, bateu. Tanto é que ele saiu de lá para ser operado, né? E aquela briga absurda, foi a primeira vez que eu acredito que a torcida turmalinense, jogadores do Minas, conheceu o gás lacrimogêneo, foi lá. Verdade. Que a polícia teve que jogar gás. Tem uma história interessante que o Dó... A gente sabe até que veio reforço de Diamantina. Vai chegar lá. Pra gente sair de Datas, né? Vai chegar lá. E aí, eu lembro que o Dó passou mal por causa do gás, e a Juliane chorando, achando que tinha morrido, e aquela confusão toda. Só que a gente vendo aquilo tudo e não podia fazer nada. E a briga generalizou. Não pôde acabar o jogo, na realidade, acabou o primeiro tempo, nós não pudemos sair, e aquela briga não acabava. Não tinha clima para ter um outro jogo? Não tinha. E aí, começa a história. E aí, para sair de Datas, aí teve que ligar em Diamantina. Na época o Jajá era comandante da Polícia Militar em Diamantina, e ele mandou, se eu não me engano, 1 ou 2 ônibus da Polícia Militar lá em Datas. Só que a Polícia Militar chegou lá, reforço, achando que a briga fosse nos jogadores. Eu me lembro como se fosse hoje, chegou aquele cordão de isolamento, para nós tudo novidade, né? Como é que chama? Aqueles da frente, escudo, né? Escudo, cacetete, aqueles policial, tudo
tudo fardado, bonito, aquele negócio tudo. 2 linhas aí, nós jogadores saímos igual artista no meio, né? Pra entrar pro vestiário. E na realidade a briga não era com a gente. E aí seguraram o negócio todo. E aí quem brigou mais foi o Leonardo e o Neném Tinico. O Leonardo, você tem noção, ele teve que sair disfarçado do vestiário, porque o pessoal estava esperando ele lá. Eu lembro que ele teve que sair com óculos escuros do Márcio da Cesita. Você lembra do Márcio? O Márcio, ele usava um óculos Ray-Ban, trocou de camisa com outra pessoa para poder sair do vestiário, porque achando que o pessoal ia bater. E entramos todo mundo no ônibus, escoltados pela polícia até o trevo de Datas, próximo à Diamantina, para que pudesse ir embora. Então a briga, eu volto a dizer, e aí o jogo acabou, né? E como nós perdemos, se o jogo não acabou, não teve condição de ter mais jogo, o jogo ficou 2-1 e nós fomos para a final. Mas a briga foi uma coisa absurda, né? O Paulo... Gravíssimo. Mas a cidade de Turmalina invadia, como invadiu em Diamantina na final também. Mas é isso. Vai. Turmalina, hoje nós estamos aqui entrevistando, dialogando com o grande centroavante Dácio, que teve uma carreira brilhante e nós sabemos o tanto que ele contribuiu para o esporte em Turmalina. É uma forma da gente homenagear você, sua família, né? Você, o Lela, também foi um grande jogador. Eu quero aqui lembrar, grande zagueiro, me parece que depois ele veio para o meio também. Então, assim, a sua família contribui muito pelo esporte. E a Secretaria de Esporte está prestando essa pequena homenagem a você e sua família. Eu queria saber de você, Dácio, um momento inesquecível, né? Na sua carreira, um gol mais importante, né? O título. Qual o momento mais importante para você na época que você jogou? Puxar a memória aqui, porque teve alguns gols interessantes, importantes, e não tem como não ser do Minas, né? Por incrível que pareça, apesar de eu ter sido artilheiro do Minas no torneio da Margem, mas o gol que eu me recordo, que me emocionou mais, não foi pelo Minas, mas não no torneio da Margem. Foi no campeonato em Capelinha, não sei se não era Copa Aranãs, tinha outro nome. Era o principal torneio, de futebol da região. E o Minas representava a Turmalina e éramos os melhores times, e tinha 2 times candidatos ao título do campeonato de Capelinha, que não era de Capelinha. Isso era um problema para eles. Então, que era nós, Minas, e nos vezes você vai ser recordado do time da Sul América. Sul América era uma fazenda que tinha a empresa Sul América, né? Companhia de seguro, e tinha uma fazenda aqui em próximo à Capelinha, Setubinha ali, e os donos montaram um time. Então eles contratavam funcionários dele baseado no futebol. Se o cara fosse bom de bola, trabalhava na escola. Então tinha muito nego bom de bola. E tinha o famoso Repolho. Lembra do Repolho? Estilão de Maradona, craque, e era o craque do time. Então, o jogo mais esperado nesse torneio lá em Capelinha, inclusive, era Minas e Sul América. Era o jogo, era a final antecipada, e era de fato os 2 melhores times, por mais que eles faziam tudo lá pra gente não ganhar. Você tem noção, num dos jogos que nós jogamos lá, o negócio era tão sério que o juiz arrumou um pênalti pro time independente lá, absurdo. Nós não aceitamos bater o pênalti, nós saímos de campo e o juiz fez o time bater o pênalti, sem goleiro, sem ninguém em campo. Você tem noção, para sacramentar o assalto, né? Mas voltando ao gol, então o jogo mais importante foi esse. Então era o jogo mais importante para nós, pro campeonato. E aí nós começamos perdendo de 1-0, gol para variar do Repolho. E no segundo tempo, lá para os 30 minutos, eu tive a felicidade de fazer o gol de empate, né? E naquela época, o jogo mais importante, o jogo que tinha mais torcida, e a maioria da torcida torcendo contra os dois, torcendo para dupla errado, né? Eu brincava que a torcida de Capelinha, que ele disse, se o jogo pudesse ficar -1 para os dois era bom, os dois perdessem, mas não tinha como. E o resultado mais interessante foi 1-1, gol do Repolho para o Sul América, e eu fiz o gol de empate do Minas. Para mim, né, dada a importância do jogo,
né? Tem o gol também contra Minas Novas aqui, tem esse jogo que eu citei aí, importante, que empatamos também de 1-1. Mas esse contra o Sul América, dado o tamanho do time, para mim foi o mais importante. Você falando aí, a gente vai aqui viajando no tempo. Turmalina sempre teve uma seleção principal, Turmalina sempre teve um time, pode-se dizer que o Minas era uma seleção, né? E Turmalina sempre fez jogos fora, interagiu. Hoje nós temos aí o campeonato de veterano, nós temos o campeonato de bairros, nós temos o campeonato da segundona. Mas Turmalina hoje, e tem hoje também, como nós temos a liga, né? Nós temos esses jogos do campeonato das ligas, né? No estado. Mas Turmalina hoje não tem uma seleção principal, não tem um time principal. Eu sempre estou batendo nessa tecla, né? Porque na minha época nós tínhamos uma seleção principal, na sua época também. Então eu acho que Turmalina teria que voltar com esse propósito, com essa visão, porque uma seleção, o nome da cidade você vai interagir, trazer divisas para o município, divulga a cidade. Qual é a sua opinião? Por que Turmalina hoje não tem uma seleção principal? Oi. Agora, respondendo essa pergunta, porque ela tem que fazer um adentro aí, importante. Lá atrás, era impossível ter mais de um time aqui. Aí você me pergunta por quê? Porque o Didi não deixava. O Didi não deixava porque o amor dele era tanto por Turmalina, ele sabia o que representava, e o Minas veio exatamente, ele tomou um amor por Minas. De certa forma, eu já ouvi minha sogra à época falando, inclusive no jogo lá de dados, ela deu uma entrevista e fala que ela tinha dúvida se o Didi gostava mais dela do que do Minas. Tamanho amor. Então, para ele, qualquer time diferente do Minas era uma concorrência, era uma coisa que mexia com ele. Tanto é que nós, eu, o Lela, o Éder e o Coca, nós viemos do Independente, que foi um time que fez para confrontar o Minas, e ele, do jeito dele, conseguiu acabar com o Independente. Ele acabou. A meta dele, de fato, era essa, porque o amor dele não era só para o Minas. Então ele tinha que ter um time representando Turmalina, porque ao sair, eu me lembro muito bem, ele falava Minas de Turmalina. Ele nunca deixou de associar Turmalina ao Minas. Então, para ele não era um time só, era a cidade representada. Era um time de Turmalina que tinha o nome, né? Então era Minas de Turmalina, o sobrenome nunca. E agora, então representava. Eu também, aí eu concordo com você, eu acho que tem inúmeros times aqui. Eu acho que o certo seria sim ter isso aí, ter os campeonatos normais, e o time ter uma seleção, mas para ter a seleção tem que ter o que fazer com a seleção, né? Então, por exemplo, eu estou vendo agora, a gente está até negociando lá o patrocínio também da Copa Aranãs, e vejo que tem uma dificuldade, que lá não tem liga, e estou vendo várias cidades participando, né? Até Diamantina, cidades. Eu, na minha opinião, teria que ter um representante de Turmalina, que seria a seleção de Turmalina, baseado em convocação dos melhores dos times dos bairros. Então tem uma referência, eu acho que tem capacidade para isso, para representar melhor a cidade fora, mas para fazer isso tem que ter eventos também, né? Porque fazer uma convocação sem ter para onde jogar não adianta nada. Nós sabemos que o Didi, ele marcou na vida de muitos atletas, ele viveu várias gerações do esporte Turmalina, do futebol, né? Começa lá atrás no Gromogol. Então o Didi, assim, ele viveu várias seleções principais, né? Na época nossa, o Atlético era ele mesmo, ele que... O Screte, né? O Screte. Então o Didi, como diz, não existe dois, né? Ele viveu tudo intensamente uma coisa só. Ele marcou uma geração, várias gerações, e marcou no nosso futebol, né? Tanto que eu tenho um amor e um carinho por ele, porque se eu fui um jogador de futebol, eu agradeço demais, porque naquela época a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro, né? A gente jogava com pichute, né? Quem tinha um pichute? Então, assim, a primeira vez que eu calcei uma chuteira, foi uma coisa, eu chorei. Então, assim, Didi marcou uma época, né, Dácio? Mas a paixão dele, o amor dele era tanto que
muitas das vezes... É amor incondicional. É incondicional. Só passar uma passagem para quem está ouvindo entender tamanho o que o Didi fazia pro futebol. Antes desse jogo contra Minas Novas, só para você ter noção, o que eu já disse anteriormente, que eu e o Palito estavam machucados, e nós, depois da reunião, decidiu a jogar contra Minas Novas. Ele ficou doido, né? Mas tudo menos perder para Minas Novas. Olha o que ele fez para isso. E você trabalhava comigo no Bradesco. Eu me lembro que na semana eu contei isso na última entrevista que eu dei, só para o pessoal mensurar, sabe, o que era o amor do Didi. E eu estava trabalhando no Bradesco lá, onde é hoje. Eu me lembro até hoje, por volta de 11 horas da manhã, entra o Didi no banco. O gerente, você vai lembrar, era o Chico. Aí o Chico falou: você está liberado. Falei: liberado para quê? Não, o seu Pedro está te chamando ali. Falei: para quê? Para falar que ele está te chamando. Isso era 11 horas da manhã, no meio da semana do jogo domingo. Aí eu entrei, quando eu chego no carro lá na porta, tá o Palito lá já. Falei: o que foi, Palito? Não sei não. Didi entra no carro, ele tinha uma Commodore, me recordo. Entrei no carro, deu uma volta, foi ali para a Igreja do Rosário, pro lado da Igreja do Rosário. Subiu a Rua do Rosário e parou o carro de lado da casa do seu Antônio Darlete, se eu não esqueço. E do lado do Antônio Darlete tinha um curandeiro. Nós entramos, casinha simples, né, de chão batido, né? Aí, entra aí. Eu e o Palito sem entender nada, né? A pouco pôs a gente sentado lá, do nada, fica com o pé e eu com o tornozelo inchado, Palito com eu acho que era a coxa, assim. Ô, Briguela, pus o pé, daí a pouco veio esse curandeiro com a faca. E eu falei: meu Deus, vai sarar aqui, vai cortar meu pé. Com o olho fechado, rezando, e eu sem entender nada, né? Aí da pouco o Palito senta com a coxa, ele veio com um produto lá, não sei, passando. Falei: meu Deus do céu. Ele arrumou um curandeiro que tinha que nos curar na quinta-feira para jogar no domingo. Olha pra você ter noção o que ele fazia, né? E porque não podia perder. E deu certo, né? Que acabou eu jogando domingo, Palito um pouco mais machucado, tanto é que o Palito no final foi até para zagueiro para terminar o jogo, mas ele fazia tudo. Isso sem contar o que ele fez, né? Quando a gente estava indo para jogar no Minas, prometendo, falando isso e aquilo, ele comprava. Eu já vi cenas, o Di sabe isso, que eu já puxei, chamei a atenção, o Di sempre muito barrento, né? Então a gente chegava para jogar aqui, tinha o vestiário ali, né? Eu já te vi muitas vezes tomando banho lá, né? Porque calor apertado, você lembra do seu problema, né? Do chuveiro. Aí chegava para jogar bola. Aí do nada, chegando o jogo contra Minas Novas. Aí o Didi, o Di chegava todo sem nada na mão. Lá vai, mas cadê minha chuteira? Porque a chuteira é individual. O Didi saía daqui, domingo, ia lá de Seu Maurício, fechado. Conversava com o seu Maurício, pegava a chuteira e voltava. Isso em 40 minutos antes do jogo, entregava o dia para o jogador, que precisava ser feito. Nós jogamos o time do ginásio, na época o time do ginásio era um timaço, né? Surgiu o time do ginásio e eu estava ali no início da minha carreira, né? E nós marcamos um jogo contra a seleção de Turmalina, que era imbatível, né? Só que era uma meninada forte demais. Nós ganhamos de 3-1, né? 3 gols meus. Eu não sabia de nada, não conhecia. Aí na segunda-feira chega o Didi lá em casa, perguntando por mim. Deixa lá vir, cadê o Briguela? Tá aí no quarto. Aí o Didi falou comigo: a partir de amanhã, papai já falou com ele, o Hélio que tá precisando arrumar. Ele falou assim: ô Tilavinho, o Briguela vai jogar bola pra mim. Aí papai falou que o Hélio tá precisando arrumar um serviço. Eu, não, a partir de amanhã ele já tá empregado. Ele assinou minha carteira, 2 anos e meio, né? E lá na loja dele. Então assim, Didi, é difícil você explicar. Então a importância dele é grande demais. Só para complementar esse negócio de emprego, olha a loucura do Didi. O Fudega, né, que também participou da comissão técnica, mais que não entendia, né? O Minas não é nada sem Didi, Fudega, Jupi, João Mendes, Tinego, João Mendes, massagista do óleo milagroso.
E o Fudega naquela época, ele trabalhava com aquele esquema de Itamaraju. Lembra? O pessoal ia tirar carteira, aquele negócio todo e tal. E ele chegou um dia aqui e falou com o Didi que lá em Itamaraju tinha um novo Pelé. O cara jogava bola demais, o cara é bom de bola, e que era... O Didi falou: pode vir, assina a carteira dele para trabalhar no posto. Ele saiu de lá empregado. Eu lembro que o Didi não só deu emprego para ele no posto, como pôs ele para morar no Hotel Lopes, num quarto lá em cima, de graça. Beleza, chegou e não estava tendo jogo naquela época, então não teve treino. No primeiro treino que nós tivemos, porque eu me lembro, foi de manhã, e o Tom era jogador e preparador físico, nós viemos jogar aqui. Não tô exagerando, Briguela, porque qualquer jogador da época pode confirmar isso. Quando esse molequinho entrou, nesse dia, eu tenho certeza que foi a primeira vez que ele viu a bola. O cara nunca tinha jogado bola. Só que o Fudega falou que ele era bom de bola. Aí o cara ficou aqui, teve que esperar o tempo pra... O cara nunca, só porque o Didi falou que ouviu que era bom de bola, falou: esse tem lugar no Minas então, mas tem que trabalhar. Por isso. Mas o Didi, ele marcou uma época, e o amor que ele tinha pelo futebol, né, Lácio? A paixão pelo futebol, pelo Atlético, né? Eu brinco que a paixão que meu filho tem, o grande sentimento nosso é que meu filho não tem convivido com ele. Porque na realidade os netos deles até então, não tinha muito envolvimento com futebol, né? O Thiago, o Pedro, o Leonardo, não era muito de futebol. E o Pedro, na realidade, naquela época, era o neto que ele queria ter envolvido com futebol. E ele não teve esse prazer de conviver com o avô. E hoje, Dácio, eu queria a sua opinião. E nós temos aí 300 crianças na escolinha Newton França. Nós temos mais umas 100 crianças lá no projeto Mais Esporte, que é uma parceria com a Peran. Nós temos o campo de luta, que já é um trabalho já com mais tempo. Então nós temos uma criançada que praticando o esporte, né? Eu queria você como um grande exemplo de vida. Nós temos aí os problemas das drogas, do alcoolismo. Eu queria que você, como atleta, ex-atleta, qual é o conselho que você daria para essa criançada que está começando, que sonha em ser um jogador de futebol? Esses projetos são extremamente importantes, viu, Brigueiro? Eu lembro que você falou do campo de luta aí, eu particularmente fui um dos primeiros aí a apoiar, né, através do Cicobi, na construção. Nós apoiamos por um bom período, né, o início do campo de luta. Tem escolinha do seu Nilton. Eu imagino, né, não tem contato direto com essas crianças, mas é óbvio que a gente sabe o sonho, né? O sonho está ligado aí a dinheiro, a fama, porque o mundo, né, mostra isso, né? Os grandes jogadores, e a atenção se dá mais ao sucesso, né? O sucesso dá mais vitrine do que os problemas, e os problemas são maiores que o sucesso. Então você tem que combater primeiro os problemas para depois chegar no sucesso. Porque se você querer chegar no sucesso sem ultrapassar os problemas, você não vai chegar em lugar nenhum. Então essas crianças hoje, se pensar em querer ser um grande jogador apenas na visão de vai dar tudo certo, eles estão fadados a não dar certo, porque eles não vão estar preparados para enfrentar os intempéries aí da vida. Então, aí, nessa idade, obviamente, não tem como passar pela família, né? Tem que ter uma orientação muito grande. É clichê aqui falar que tem que priorizar, de fato, o estudo, né? Porque a carreira de futebol, óbvio, não fui profissional, mas a gente tem relatos, e eu tenho visto ultimamente aí muitos relatos aí de jogadores que ganharam muito dinheiro e hoje não tem nada, né? Ainda bem que a mídia, as redes sociais está facilitando muitos, né? Está voltando, tá participando, os podcasts da vida tem aparecido aí, mas é triste, né? Então, assim, o percentual de sucesso é muito baixo. Então, na escala de 0 a 100, você tem 99% de problema e 1% de sucesso. Então, você tem que trabalhar não o sucesso, você tem que trabalhar os problemas.
Então o que pode ocorrer numa carreira de jogador? Né? Os desvios, né? Você citou a questão de droga, que é um problema sério, né? A amizade, círculo de amizade, né? E aí não adianta, cara. Eu não tenho como você dá exemplo daquilo que não está dentro da sua casa é complicado. Mas o recado que eu dou não seria nem para a própria criança, até pela imaturidade. Mas o recado é para os pais, para eles terem atenção, não deixar de perder de vista o filho, sabe? Porque se perder na frente, a consciência pesa. Inclusive, Dácio, eu queria aqui agradecer muito o prefeito Zilmar. Eu quero agradecer o nosso vice Arley, né, todos os vereadores que têm nos apoiado muito, né? E dizer ao prefeito que agradecer ele, porque é um apaixonado também pelo esporte, né? E nós temos aí resgatado o esporte em Turmalina. Claro que ainda falta muito, né? Mas aos poucos a gente vai vencendo os desafios. E já dizendo para você que as escolinhas já tem os frutos das escolinhas. Inclusive segunda-feira, né, o nosso funcionário da Secretaria de Esportes, monitor das escolinhas, o Rafael, está indo para Belo Horizonte levar 5 garotos daqui de Turmalina para fazer teste no América, né? Então, assim, a gente precisa de falar, né? O nosso prefeito Zilmar está dando transporte, essa parceria, né? E a Secretaria tem apoiado, né? E a gente vai apoiar, né? Quando eu fui fazer um teste fora, eu lembro a dificuldade que foi. Daqui em Belo Horizonte era 18 horas de viagem, eu achei que eu estava indo para o fim do mundo, né? Então, dizer para Turmalina que segunda-feira, dia 3, nós estamos encaminhando para o América, né? Mais 5 garotos, fruto das escolinhas, né? Então eu te agradecer muito, né, Dácio, por tudo, e dizer o seguinte, você teve os grandes momentos no futebol, mas você também passou pelas escolinhas, né? Você também teve ali a infância, né? E você venceu, né? Então, completa para nós aí o que é vencer. Muitas vezes as pessoas acham que vencer é a parte financeira, mas é vencer como pessoa, vencer como cidadão, né? Como homem, né? Na vida você tem que estabelecer, né, objetivos, né? Você não pode sair aloprado aí que você vai dar com burros na água. A questão financeira, né, você não tem que mensurar o que é bom e o que é ruim. Isso é consequência. Mas você tem que ser digno, você tem que ter um entendimento e principalmente princípios, sabe? Você nunca deve fazer aquilo que seu coração não quer. Seu coração nunca vai te mandar fazer o que não é bom. O que você faz contra, você está indo contra você mesmo. Então você tem que ter uma força de vontade muito grande, se esforçar. Eu disse aí a questão do sucesso e dos problemas, porque para mim chegar hoje, estar tranquilo, inclusive em Turmalina, eu tive que ir morar fora. Eu tive que cozinhar, eu tive que lavar, eu tive que capinar, eu tive que receber para dar plantão na escola agrícola para outro aluno, para poder ver os pais. Eu fiquei 2 anos sem ver meus pais, né? 2 anos sem ver, porque eu não tinha condição de vir. Então, isso é base, né? Em momento nenhum desisti, porque eu sabia que os frutos, eles vêm no momento certo, né? Eu disse no início, estou colhendo agora. Nunca deixei. E aí eu falo, né, o estudo é fundamental, porque você tem que ter a sua referência no papel. A sua referência no papel é o estudo, né? A sua referência que não está no papel é o seu caráter, isso você traz de casa, você não vai conseguir na escola. Então você tem que ter os dois, né? Então é preciso ter perseverança. Nada é fácil, você vai ter dificuldades. Essas dificuldades que eu estou citando minhas aqui
é uma agulha no parelho, é mínimo em relação a tantas outras, que muitas pessoas com muito mais sucesso do que eu têm. Mas eles têm mais sucesso porque eles também passaram mais dificuldade do que eu, né? Então, quando a gente sai e volta, é o sentimento de dever cumprido. Eu fui não querendo, fui por necessidade e voltei querendo. Então, eu tive a oportunidade de optar por voltar, né? Obviamente para ficar mais próximo dos meus pais, que já estão velhos. Mas para ter essa condição, eu tive de abrir mão de muita coisa, né? Como eu estou abrindo mão ainda de muita coisa para dar aos meus filhos aquilo que eles precisam no momento. Então você tem que ter muito entendimento da vida, saber o que é certo, o que é errado, saber. E uma coisa, e aí é o exemplo que eu dei, que eu sempre dou, inclusive para meus filhos. Eu passei muita dificuldade, muitos problemas na vida, mas nunca me abalei. Aí você fala, mas por quê? Porque todos os problemas que eu tive, e tive problemas sérios, eu parei para pensar e coloquei na minha cabeça que tinha muitas pessoas passando por problemas infinitamente superiores àqueles meus e estavam sorrindo. E de fato estava. Eu cito, e aqui eu cito até para dar um exemplo. Eu, quando morava em Belo Horizonte, cidade muito, né, complicada, eu tinha problema de pressão de trabalho, que às vezes me deixava muito abalado, a ponto de chegar num processo até depressivo por pressão. E sabe qual era o meu remédio? Eu acordava cedo, ia ali no bairro Jaraguá, não é Jaraguá não, no final da Cristiano Machado, que tem um asilo de um lado que é para idosos e do outro lado é de crianças deficientes. Então, toda vez que eu estava me sentindo que eu estava sentindo algum baque que ia me comprometer mentalmente e até profissionalmente, eu acordava cedo e passava o dia todo lá. Apenas passava lá para ver o quanto que a minha vida era boa, que eu não tinha problema. Como que eu estava criando problema para mim, né? Então, a partir desse momento de enfrentar a vida, que serve para essas pessoas, né, essas pessoas mais novas, não desanimar, não achar, mas só acontece comigo, só acontece aquilo com você, e é nada frente ao que acontece para muita gente. Então, eu sempre coloquei isso, os meus problemas não são nada frente aos problemas de muita gente, e as pessoas que têm problema vivem tranquilas porque sabem administrar o problema. Então aprendam, né, na vida, importante. Administrem a vida, né? Aqueles que eu fiz administração de empresa e sempre falei, eu vou fazer o curso de administração para administrar a empresa, e a administração da minha vida a gente aprende fora da faculdade. O que significa Turmalina para você? Eu acho que todo mundo tem a sensação, na hora que falar de Turmalina, dá aquela respirada primeiro, né? E assim, e para mim falar, talvez eu me sinta numa situação um pouco mais confortável pelo fato de ter morado em várias cidades, né? Eu morei em muitas cidades. E aí é muito fácil fazer essa comparação. Então, eu morei, como eu disse para vocês aí, cidades que eu tive que lavar, cozinhar. E para quem é de fora, chegar em Turmalina sente a diferença. Isso aqui, o calor que a cidade tem pelas pessoas não é normal. Não é à toa que tem várias pessoas que vieram trabalhar aqui e não voltam mais, né? E eu volto e sempre estão aqui. E aí essa comparação eu faço porque eu já morei em cidades que era eu e Deus. Mesmo no ambiente de trabalho, onde eu convivia ali com 70, 80 pessoas, eu vou fazer uma analogia, eu gosto muito de comparar para explicar. Então eu trabalhei numa cidade boa, cidade não muito grande, né? Vou citar o nome, Valadares, por exemplo. Morei sozinho, né? Minha família ficou em Belo Horizonte. Trabalhava num ambiente com muita gente. E eu sempre falei, e falo inclusive, falei com pessoas de lá. Falei, pois é, aqui, eu morava sozinho, né? Não tinha família. Eu falo que se eu sentisse alguma coisa, talvez eu poderia morrer, eles iam perceber só no outro dia. E percebiam porque eu não tinha comparecido para trabalhar. Não é o sentimento da falta, não. E aqui eu vou fazer uma comparação aqui em Turmalina, para mim um exemplo, tá lá em casa, tá com minha mãe.
eu fico impressionado, né? Às vezes, agora não, né? Parava aquele pessoal ali na praça, vendedor de abacaxi, sim, aqueles fazendo... Gente, minha mãe, sem saber, eu até alerto, pelo menos cuidado às vezes, de pegar essas pessoas para levar lá para dentro de casa, para tomar banho, para servir comida, para tomar café, sabe? E são pessoas desconhecidas e que tem, né? E eu tô dando um exemplo de minha mãe, só uma pessoa, mas esse sentimento é de todo mundo da cidade, né? De acolhimento, de você estar numa mesa de um bar, tem gente de fora, eu estava semana passada, atrasada, acho que foi no final de semana que teve a festa de Veredinha, a gente estava numa mesa ali no Marmota, tinha um pessoal, nós chamamos o pessoal, já vimos que era de fora, senta aqui com a gente. Os caras falaram, mas o pessoal de São Paulo, falou, gente, mas como assim? Não, mas sabe que vocês são de fora, senta aqui e vamos conversar. Então esse sentimento de Turmalina, Brighella, é só quem sente e mora. E isso a gente sente falta, né? Então quando eu decidi voltar, é porque esse sentimento de gostar de Turmalina, e eu, graças a Deus, eu estou passando isso, né? Pro meu filho eu nem falo tanto, porque ele não teve o prazer de morar aqui. A vida toda ele nunca morou em Turmalina. Mas minha filha, né, já está com 20 anos, ela morou uns anos aqui, ela adora, ela não vê a hora de terminar a aula para vir para Turmalina. Então você vê esse sentimento de amor para a cidade, você meio que fica com um sentimento de dever cumprido, né? Você conseguiu transformar isso. Né? E em casa todo mundo, né? Minha esposa, né? Filho de Didi, não podia gostar mais do que ninguém. Então assim, é gostoso saber, e aí a gente dá um recado, né? E aí o sentimento de gostar de Turmalina passa por todo o processo em geral de administração pública, né? Dos responsáveis pela cidade manter a cidade de forma que todos os que moram aqui continuem gostando ainda mais da cidade, e quem está fora, se puder vir, que venha, que puder voltar para morar, vai voltar, porque gosta da cidade. Aqui de fato é o lugar que todo mundo escolhe para voltar, né? Daqui sair, daqui voltei. Então é gostoso saber ter esse sentimento, e não tem nada melhor, né? De sentar em todo lugar que a gente está com gente conhecida, né? Estamos falando aqui, nós trabalhamos há 30, 40 anos atrás juntos. Então assim, quer que não, a gente está num ambiente, para quem é de fora, sabe o que é ser turmalinense. Turmalina, estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso diálogo. De antemão, eu quero agradecer muito ao Dácio, né, por ter nos presenteado com esse momento. Eu espero que vocês gostem dessa entrevista, né, que essa entrevista possa levar aí mais conhecimento, mais entendimento. A Secretaria de Esporte tem feito um trabalho de resgatar o passado, né, para essa juventude que não conhece, muitas vezes não sabe da história. Então essa história tem que ser contada. Então a Secretaria tem feito esse trabalho, né? Nós temos aí o passado, o presente, que são os torneios, as atividades, e o futuro, que é as escolinhas. Então a Secretaria está aí com essas 3 linhas de raciocínio, e vamos buscar sempre engrandecer o esporte, engrandecer o futebol, que é a paixão maior. Quero agradecer muito aqui também a Jéssica, que está aqui, vocês não estão vendo, mas está aqui comigo, ela que é uma grande colaboradora do esporte. Eu tenho aqui também comigo o Henrique, né? O Henrique, que é filho de um grande amigo meu, né? Que nós jogamos bola. Eu quero prestar uma pequena homenagem ao Ricardo, grande lateral esquerdo, que fez história. Depois nós podemos pensar, Henrique, em contar a história de seu pai, que contribuiu muito, né? Jogou no Minas, né? Jogou. Ele que na primeira fase do Minas. A primeira versão do Minas, o Ricardo jogou. Gabriel, dá um abraço para a Marli, sua mãe, e toda a equipe da Secretaria de Esportes, né? Lá nós temos o Oséias, né? Que é professor das escolinhas, o Rafael, como eu disse, está indo para BH segunda-feira, levando 5 garotos, que é fruto das escolinhas. Nós temos aqui o Francisco no estágio, temos Zumba, né? Temos a Geisiane, coordenadora do Zumba. Hoje tem o Arraiá do Zumba, não é isso? Né? Nós temos Dona Ana lá, Dona Maria do Carmo, lá no Afromix, né? O Zumba com quase 200 mulheres, né?
do Afromix com mais de 50 mulheres, que atende a terceira idade. Então a Secretaria tem feito um trabalho de resgate, né? Nós está vindo aí a Copa Estúdio Fit, que a Secretaria também, o governo apoia, né? Que vai atender o especializado, e nós vamos melhorando a estrutura. Agradecer sempre ao prefeito Zilmar, que Deus abençoe a vida dele, ao nosso vice Arley, todos os vereadores, por ter confiado em nós essa grande responsabilidade, que é uma honra para mim estar como secretário de esporte. Dácio, chegamos às considerações finais. E nas considerações finais vai uma pergunta para você. Que Deus abençoe você, sua vida, né? A sua esposa Lúcia, que é uma apaixonada pelo esporte, filha do nosso mito, Pedro Jacques Lopes Maciel, essa família que contribuiu tanto pelo esporte, né? Que Deus abençoe seus filhos, né? E que o Senhor Jesus possa nos dar mais momentos como este, né? E as suas considerações finais? Pode falar também da sua paixão pelo Atlético. Que paixão é essa que você tem pelo Galo? Miguela, queria primeiramente agradecer, né? É uma oportunidade que eu não refuto nunca, apesar de ter cancelado algumas, mas foi por questões profissionais. Hoje não podia, eu estou com a tosse, mas não é isso que vai atrapalhar hoje, né? Pelo menos estar presente. É muito bom, né? Já disse para você aqui, esse resgate do passado, é preciso. O passado, ele é base de tudo, né? Não existe presente, né? Sem o passado. Então, a minha consideração é que esse projeto, esse tipo de trabalho continue, independente da sua gestão frente à secretaria ou não, mas ela é importante resgatar, levar o conhecimento aí de quem está envolvido com o futebol aqui hoje, que é muito forte, as origens, né? O porquê do futebol. Não é à toa que a gente vê a mídia nunca esquece os grandes jogadores, porque são frutos, né? Eles que fizeram com que tudo acontecesse. Agradecer mesmo, que Deus também te dê saúde para continuar, a sua família também, né? E por fim o Galo, né? É o Galo. Essa paixão é muito antiga, né? Desde pequena, obviamente, meu pai é atleticano, e de uma família só de cruzeirense, papai a família toda cruzeirense, só papai de atleticano, então ele conseguiu passar isso para nós, para todos nós, e eu venho transferindo isso. Essa paixão é doida mesmo, né? Só que eu cheguei no momento, e como eu vivi a fase áurea do Atlético, sem título, mas com futebol, né? Então eu sou Reinaldo Cerezo e Éder, João Leite, sem títulos, mas eu sou muito apaixonado pelo futebol bonito. Então eu não deixo de elogiar time que joga bonito. Inclusive lá no grupo, às vezes, por muitas vezes, sou chamado de flamenguista e palmeirense, porque eu elogio o time. Eu sou digno. Então, às vezes, outra briga que eles falaram, o Atlético jogou mal, ganhou de 1-0, mas jogando pessimamente contra um time feio. E eu não vibro e questiono. E eles vibram parecendo que ganhou um título. Eu falei, não tem lógica. Eu gosto, primeiro que esse resultado, se fosse uma final, beleza, 1-0 ganhou, não, mas num jogo que não é final. Então, hoje eu sou um torcedor extremamente racional, né? Eu gosto do futebol bem jogado, sou fã de bom jogador, independente de quem de que time que ele joga. E apesar de ser centroavante, eu sou fã número 1. Eu não sei porque eu joguei vendo fazer isso muito bem. Eu sou fã número 1 de um camisa 10 canhoto. Pra mim todo time tem que ter esse cara. Eu tive esse cara com o Palito. Pensa junto. Pensa. É aquele cara, Miguel, se jogou bola, que a hora que a bola vem, ele não para a bola assim. Ele põe o pé em cima da bola. Ele põe o pé em cima da bola. Hoje o exemplo seria o Ganso. Tá? Mas assim, são jogadores que tem sério. Eu tive o privilégio de ser um centroavante e eu fazia o centroavante e o meio esquerda. Então eu tive o privilégio de deixar a camisa 10 para o Palito e deixar a número 9 para o meu amigo Dácio. Foi muito bem dividido. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Turmalina, mais uma entrevista. Queremos aqui agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, né, pela minha família,
minha esposa e meus filhos, todas as comunidades, né, as 43, aos poucos nós vamos chegando também. Eu tenho certeza que o esporte, a partir do momento que nós tivermos mais recursos, vamos atender muito mais o município. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Não deixe o futebol perder a dança, nem perca esse sorriso de criança. Não deixe o futebol perder a dança, nem perca esse sorriso de criança. Não deixe o futebol perder